Oi, pessoal. Espero que todos estejam bem, né, nesse momento. Hoje a gente vai dar continuidade à aula que já é a etapa final, né, uma das etapas finais para a confecção e entrega da prótese facial fixa, certo? Que se intitula, né, Ajustes Funcionais e Estéticos em Próteses Faciais Fixas. Então, é quando a gente já recebe a peça protética, como vocês vão ver, né, essa peça protética sendo total metálica, metalocerâmica, total cerâmica, né? E a gente vai fazer ajustes diante do quadro clínico, né? Diante do aspecto dessa coroa em boca. Porque, como vocês lembram, todas as etapas, a gente confecciona isso, né? A gente leva ao técnico o modelo, o molde, a precisão que a gente consegue dar em relação ao paciente, mas ele faz em um ambiente externo à boca. Então, a gente tem que ajustá-la, muitas vezes, ao ambiente interno da cavidade oral com o aspecto daquele tipo de paciente. Tá certo? Então, como objetivo principal dessa aula, a gente tem que, no caso dos ajustes estéticos e funcionais, como a gente vai ver, é justamente adequar a prótese às necessidades funcionais e características estéticas do paciente. Vocês vão ver que a gente está em que etapa? Vamos aqui rebobinar, né? Um pouquinho. Professora Bruna, essa etapa é qual? Né? Para aquela pessoa que está um pouco perdida. A gente está na última etapa, a etapa que a gente, teoricamente, vai cimentar aquela prótese se ela estiver de acordo funcional e esteticamente ao paciente, certo? Então, nessa etapa é aquela que você já moldou, já provou o coping, que é a infraestrutura, sendo ela metálica ou cerâmica, você provou em boca, você ajustou qualquer, né, resquício ou qualquer algo que impedia o bom funcionamento dessa infraestrutura, verificou registro oclusal de espaço interoclusal, espaços nas proximais para a instalação da cerâmica, fez a tomada de cor referente àquela estrutura e repassou tudo isso ao laboratório, através da moldagem de transferência e um documento. E aí o laboratório confeccionou essa cerâmica por cima da infraestrutura ou metálica ou cerâmica, né, do coping, e pode ter sido estratificada, pode ter sido maquiada. No caso, após isso ocorrer, eles vão entregar a peça, né, nesses modelos, né, o modelo que ele trabalhou, e entrega a peça novamente. E aí você vai provar em boca. Às vezes acontece o quê? De ter muita cerâmica em um lado, em uma das proximais, e aí o dente ele não consegue descer. Vale, professora, num coping, eu consegui botar bem direitinho ajustado. Mas agora é a etapa em que o dente tem que ficar rente aos outros dentes. Ele tem que vir com um certo contato, né, proximal que a gente conhece e necessita-se de haver. Então, isso, às vezes a gente tem que ir ajustando. A prótese não desceu toda, tá com muita cerâmica, a cor da cerâmica tá uma cor diferente do resto dos dentes, né? Às vezes a gente tem até que pedir para o paciente ir fazer novamente uma tomada de cor no próprio laboratório, para que o técnico ele consiga, né, enxergar melhor essa possibilidade de maquiagem, de estratificação na cor da cerâmica, tá? Então a gente está nessa etapa. Provou o coping, mandou ao laboratório com as informações de cor e registro de mordida através da moldagem de transferência. O técnico confeccionou aquela cerâmica de recobrimento e enviou novamente a você para que você possa provar, né, inicialmente, fazer qualquer ajuste necessário à peça viável em clínica, porque alguns ajustes, gente, por exemplo, chegou, né, aconteceu na clínica, né, vai acontecer com vocês, principalmente em próteses fixas unitárias e anteriores, de às vezes a cor da cerâmica não vir muito parecida ou semelhante à cor do dente adjacente. Por exemplo, um 11, a gente está reabilitando e a cor não ficou muito legal em relação ao 21. Essas, para mim, são as mais complicadas, e eu acho que eu já conversei com vocês. Uma reabilitação de um prótese unitária anterior é complicada por causa dessa questão da forma e tomada de cor, tá? Às vezes a cerâmica ela tem uma certa limitação.
Às vezes o paciente, em cada dente, ele tem uma cor diferente. Então, fica um comprometimento maior da estética. Então, nesse caso, quando acontece esse erro de cor, de tomada de cor, a gente tem que repetir novamente a aplicação dessa cerâmica. Ele tem que remover e colocar novamente. Então, isso a gente não consegue fazer em consultório, tá? Na clínica. A gente tem que enviar novamente ao técnico do laboratório para que seja refeita, tá? Mas alguns ajustes a gente consegue descer, se tiver algum sobrecontorno, algum excesso de material, algum ajuste do sorriso, algum ajuste de pigmentação para fazer uma caracterização àquela peça, a gente ainda consegue mexer nesse sentido, tá bom? Então, essa é a etapa que a gente se encontra e que a gente vai realizar os ajustes finais para que aquela peça ela possa ser cimentada. Muitas vezes a gente já faz essa etapa de ajuste estético funcional na mesma etapa de cimentação, porque são poucos os ajustes. Às vezes a peça fica maravilhosa. Então a gente vai lá só preparar a boca para poder receber a cimentação definitiva e assim entregar aquela peça protética, tá bom? Então, a gente tem ajustes, né, divididos em duas etapas, que seriam os ajustes prévios na peça, onde o próprio técnico do laboratório ele vai realizar esses ajustes, ou às vezes a gente recebe em modelo e a gente já enxerga antes mesmo de provar no paciente algum excesso, algum erro, em que a gente já solicita o ajuste ou até mesmo já confecciona o ajuste no próprio consultório. Mas os ajustes clínicos realmente feitos por nós é mais na cavidade oral em relação à peça e à boca do paciente, tá bom? E eles podem ser funcionais, né, de função. Daí a gente vai relembrar um pouco da questão da oclusão, porque agora você colocou a peça no paciente, né? Ele vai ter as vertentes, as cúspides, inclinações, todas voltadas da porção oclusal, crista marginal, tudo isso ele vai ter desenhado, né? De acordo com os modelos que você entregou para ele, mas às vezes, muitas vezes, né? No caso, quando a gente vai fazer uma fixa, a gente se baseia numa máxima intercuspidação habitual. Vocês estão lembrados? A gente pede para o paciente simplesmente abrir e fechar a boca para fazer aquele registro de máximo contato, né, dos posteriores. Às vezes o paciente tem uma mordidazinha cruzada, às vezes você não montou em articulador para enviar para o laboratório, às vezes o registro ficou errado, e o desenho dessas cúspides, quando instalados no paciente, né, quando a gente vai provar, eles não se adequam, eles não ocluem corretamente na boca do paciente. Então, a gente tem que fazer a velha tomada, né, da oclusão, o ajuste oclusal, que seria bater carbono, verificar onde tem, por exemplo, um contato prematuro e desgastar um pouco daquela peça. Sempre lembrando, gente, que quando a gente desgasta uma peça protética, a gente tem que ter sempre o espessímetro, que é aquele material, aquele equipamento, desculpa, em que a gente tem uma alça, justamente para poder ver a espessura daquele material, tá? Porque se tiver pouca porcelana, se a gente for desgastar, ela vai furar, tá certo? Alguns de vocês já viram na clínica essas peças protéticas que ficam quebradas, justamente por não ter tido espaço adequado e nem quantidade de material adequada para poder ter todas as propriedades da cerâmica. Ela precisa pelo menos de 0,7, né, 1 milímetro de cerâmica na peça protética. Na porção oclusal chega a ser 1,5 milímetro. Então a gente precisa se ater a isso antes do desgaste, tá certo? E aí também temos os ajustes estéticos, que são muitas vezes aqueles associados à cor. Mas em alguns momentos, quando vocês forem cimentar próteses fixas ou até mesmo facetas, vocês vão ver que o paciente ele reclama às vezes um pouco do formato. E aí você consegue fazer alguns pequenos ajustes na porção incisal para poder, às vezes, arredondar um pouco aquela peça, né? Porque o protético ele não está vendo o paciente, ele vê um modelo, mas não sabe o que é que o paciente espera. É você que está diante do paciente, é você que conversa, é você que vende o produto. Então, normalmente você está mais relacionado ao desejo que o paciente ele tem daquela reabilitação,
Então, alguns ajustes a gente também consegue fazer utilizando broca, tá bom? E aí, os ajustes prévios na peça. É mais ou menos uma etapa em que ocorre a avaliação das superfícies internas, certo? Eliminação dos excessos marginais, excessos de porcelana na cinta metálica. Então, 3 etapas em que são normalmente realizadas em laboratório, onde eu vou eliminar qualquer excesso, eu vou verificar o protético, ele visualiza a peça no modelo, então ele vai avaliar as superfícies para ver se estão todas arredondadas, se estão bem lisas, se não tem nenhuma ponta que possa vir a ferir a superfície gengival, né? Elimina excessos que podem causar impactação alimentar, né? Já diante do próprio modelo de trabalho. E excessos da porcelana, por exemplo, na cinta metálica, como vocês vão ver, existe uma porção de uma metalocerâmica que é composta só por metal. Se você adiciona, que é na porção cervical da parte lingual ou palatina dos dentes, a gente tem uma cinta metálica, como vocês viram anteriormente nas aulas, acredito. E se você adiciona a cerâmica, ela vai ficar um pouco mais gordinha, né, naquela região, e pode vir a impactar, pode vir a prejudicar, pode vir a ser algo que o paciente desenvolva um hábito parafuncional, ou até mesmo defeitos de fala, né, em casos de reabilitações grandes. Então, excessos de materiais, vocês vão ver muito isso na PPR e na PT, por exemplo, excessos de resina acrílica, podem estar afetando, né, também, tanto na fixa quanto nos demais, a fala dos pacientes. Então, a borda interna da infraestrutura ela tem que ser arredondada e lisa, né, sem pontas. A gente realiza essa confecção caso a gente identifique no modelo logo a necessidade com uma broca, certo? Uma broca mesmo diamantada. Vale, professora, metal a gente normalmente usa broca laminada, né? Multilaminada, como uma carbide, uma broca cirúrgica, número 8. Mas nesse caso a gente está querendo fazer ajustes, a gente não está querendo fazer desgastes grandes da estrutura. Então a gente só quer mesmo, às vezes, planificar um pouco mais, arredondar. Então, nisso você pode utilizar uma broca diamantada, tá? Normalmente a gente utiliza uma tronco cônica, que é mais fácil de entrar na porção interna e de se desenvolver, né? De lidar com a porção externa daquela peça cerâmica. Excessos marginais da cerâmica é quando o recobrimento ele exagera. Vocês vão ver, acredito eu, em algumas etapas que quem tiver, né, também mais curiosidade, que a cerâmica ela é instalada às vezes no formato de pó líquido e aí pode causar excessos desse material, né, na instalação, na confecção, como se fosse vocês produzindo um provisório. Então pode haver excessos e esses excessos eles têm que ser removidos. Acredito eu que vocês enxerguem na figura à esquerda da tela, entre essa porçãozinha vestibular, a gente encontra o quê? Um excessozinho de material na cervical. A cervical ela tem que ter uma quantidade muito pouca, tanto de metal quanto de porcelana. A gente tem um aumento da quantidade na porção mais média, né, dos dentes incisais e na porção oclusal dos dentes posteriores. Então, essa espessura variante na cervical ela é muito fina. À esquerda a gente tem esse excesso, no meio a gente está removendo esse excesso identificado e à direita a gente já tem o excesso removido. Então vocês notam uma quantidade pequena, né, do material nessa porção cervical. Então na cervical a gente nota uma fina camada realmente da cerâmica para que não há efeito de que o dente está gordo, né? Vulgarmente falando, certo? Acima da Para gengiva. quem você deseja enviar? Dá um instante, gente. Travou. Pronto. Excessos de porcelana sobre a cinta metálica, né? Existe um chamado pôntico, né? Que é um elemento de 3 próteses, né? A ponte fixa, onde eu tenho 2 pilares e um elemento incluso nesses 2 pilares. Ele tá meio que colado entre eles.
e solto, né, na gengiva, ele não possui um pilar, algo que seja fixado em alguma estrutura em boca. Então, às vezes a cerâmica de recobrimento, ela causa um excesso nessa porção, né, por ele não ter uma adequação, uma adaptação à estrutura dentária. Então, a gente tem que notar e muitas vezes remover. Por quê? Porque aí pode causar excesso de impactação alimentar ou pode estar ferindo a gengiva marginal em relação à reabilitação desse pôntico, tá? Então, excessos e faltas vão causar prejuízos e esses têm que ser analisados e removidos. Então, essa cinta metálica é essa união de metal que a gente tem entre uma ponte fixa. Ok, aqui a gente tem imagens, né, da remoção, a gente nota à esquerda da tela, na porção superior do vídeo, a imagem, né, de um excesso de cerâmica, nessa porção da ponte, né, do pôntico, e a remoção, propriamente dita, com discos de lixa, o carborundo, ou até as brocas diamantadas, a gente pode também estar utilizando, remove-se esse excesso, e na outra imagem a gente já consegue enxergar até mesmo o metal, que é o que a gente prefere, né, em relação às cintas, em relação à estrutura de pôntico, para que possa ser garantido uma adaptação marginal dessa peça protética. E os ajustes clínicos, que são realmente os mais importantes para vocês, né? Para nós, como cirurgiões dentistas, são aqueles que a gente consegue realizar no paciente, né? Em boca. Os demais, muitas vezes, já são previstos e já são feitos por técnicos, né, em laboratório. Em alguns momentos, a gente tem a necessidade também de realizar na boca do paciente alguns desses ajustes, pois a gente nota excessos ou faltas. Mas aí, alguns casos, os excessos são tão grandes, a gente tem que remover tanta coisa, que a gente acaba solicitando novamente ao técnico para não perder tempo clínico em relação a isso. Então, normalmente os ajustes clínicos estão relacionados a ajustes do contato proximal, ajustes do contato gengival dos pônticos, verificação das margens cervicais. Isso é importantíssimo no caso da periodontia. Então, a gente tem diferenças da adaptação, né, em relação ao modelo de gesso e ao preparo. Isso existe. O gesso, ele tem um grau de contração associado, ele pode ter uma encinérese, uma ebulição do material de moldagem, causando uma deformação desse modelo mínima, mas em relação à prótese fixa, vocês já notaram que qualquer mínima alteração, eles podem causar prejuízo no final do trabalho. Então, esse modelo de gesso, às vezes, ou muitas vezes, vai estar diferente do preparo da boca, em minimamente falando, certo? E aí, quando a gente remove o provisório, a gente tem que limpar o preparo, certo? Tem que limpar o preparo. Às vezes, vocês chegam na clínica, a professora não desceu mais a prótese, quando tá nessa etapa. Eu fui provar a minha peça e não desceu mais, meu coping estava descendo. Chego lá, tá cheio de cimento ainda. Não tem como a gente descer álcool, não tem como a gente adaptar a peça se você ainda tem material ali ocupando o espaço que era para ser ocupado pela peça. Então, aumenta-se a adaptação, removendo-se a peça do provisório, limpando fazendo uma profilaxia com algum tipo de detergente, como Cav Dry, ou um polimento, né, utilizando pedra Pomes. A gente evita utilizar a pasta profilática, caso, né, lembrando aí um pouquinho da dentística, caso você vá utilizar um cimento resinoso, porque a pasta profilática, devido à sua viscosidade, ela interfere na polimerização dos cimentos resinosos. Então, a gente faz com pedra Pomes nesse local. E aí a gente faz o ajuste do contato proximal. A gente colocou a peça protética, ele está muito acochado, o paciente está reclamando, eu não estou conseguindo passar o fio dental, ele rasga, ele não chega até as ameias, né, para a limpeza. Então, a gente vai analisar se existe um excesso na porção, né, nessa proximal desse dente, ou uma deficiência em alguns dos lados. Certo? Então, isso é importantíssimo. A gente precisa ter o desenho, a geometria do perfil de emergência do dente correto, né? Para que aquele dente não seja apenas estético, que ele fique ali no lugar de um espaço vazio. Ele também tem a função, né? E a função de saúde, que é evitar impactação alimentar, evitar danos ao tecido periodontal,
tá bom? Então, esse excesso de material pela proximal, ele causa o quê? Dificuldade de adaptação da peça, né? Ela não desce, como a gente fala vulgarmente. Espaço para a papila, ele fica alterado, ele fica um grande espaço, né? Porque ele não consegue descer corretamente. E aí, isso pode causar aquele black space, o que dificulta também a higiene daquela região, porque fica, né, em excesso. E aí, o tratamento seria simplesmente o desgaste, né? A gente utiliza um papel carbono na região, vê onde está o ponto de contato excessivo e vai desgastando até esse contato ele esteja adequado. E na deficiência de material, ele pode causar, né? Ele causa um aumento do espaço na região entre os dentes, causando impactação, trauma e a inflamação dos tecidos periodontais adjacentes, o que pode causar problemas, né, na tua prótese futura. Se isso perdurar, além de dor que o paciente vai sentir, ele vai voltar reclamando de dor. Você, vale, como assim? O dente está tratado canal, não tem, eu já fiz o teste, não é para estar com dor em nenhum dente, né? Tá tudo vital, tudo bem. Por que ele tá com dor? Porque ele está com dor devido à inflamação gengival pontual devido à impactação alimentar. Fica alimento ali, fica uma flora bacteriana, fica inflamação naquela região e aquela gengiva ela começa a causar dor, principalmente, né, durante a alimentação. Essa pressão causada vai causar dor. E aí a gente faz um acréscimo. Alguns casos a gente consegue fazer um acréscimo, uma correção com resina. Vocês vão ver que tem alguns trabalhos falando sobre isso. Faz um acréscimo de resina na porcelana. Existe a possibilidade, existem adesivos próprios para isso, tá? Tem escolas que gostam de realizar essas correçõezinhas, é tipo um tapa-buraco, às vezes. Quebrou um pouquinho da porcelana, o paciente pagou caro, não tem condições de pagar outra peça, a gente faz um ajustezinho com resina. O primordial, o principal é fazer em cerâmica, mas existe essa escola também que a gente utiliza um pouco da resina para adaptar, para fazer pequenas correções na cerâmica em alguns casos, tá bom? E aí, até quando ajustar? Normalmente o fio dental vai ser nosso guia, né? A gente vai colocar, desceu, mas tá muito apertado, tá vendo que a gengiva das ameias, né, a região da ameia, tá isquêmica. Então a gente vai ter que analisar isso daí. Então o fio dental, ele tem que passar com efetividade, ele não pode romper ou esgaçar. Ele não pode ter tanta resistência, mas também não pode ser sem resistência nenhuma, porque o ponto de contato ele existe, ele tem que ter na peça protética e o dente adjacente. Então, o ideal é que o fio dental ele passe naquela peça entre os dentes, né? Do mesmo jeito que os demais dentes do paciente eles passam com o fio dental, eles atuam com o fio dental, tá certo? Então, a gente usa como base. Então, o fio dental aí passando, né, na peça protética para que a gente possa analisar esse espaço proximal. A característica fundamental, né, que a gente tenha esse ajuste feito em boca e a gente analise se há necessidade ou não, sempre disso, né? Sempre isso, a gente não vai fazer só por fazer, porque é a saúde periodontal, é a saúde gengival que a gente está falando, é a condição do paciente manter uma higienização. Aquele paciente provavelmente perdeu aquela estrutura dentária devido a um processo de cárie, muitas vezes isso é devido a uma higienização. Então, se você coloca algo na boca que ainda dificulte mais ou já interfira na higienização, na saúde, na manutenção da saúde, esse paciente vai ter, né, uma deficiência muito grande e provavelmente aquele tratamento reabilitador, ele não vai perdurar, ele não vai ser prolongado, ele vai, às vezes, causar mais dano do que benefício, certo? Então, nosso propósito em reabilitar o paciente não é esse, nunca, né, causar mais danos do que benefícios. Muitas vezes vocês vão ver uma análise de um planejamento quando a gente tem maior dano na balança, né, do que benefício com a reabilitação protética, às vezes com a PPR, a gente indica às vezes a extração dos dentes para que a gente possa confeccionar algo melhor. Então, a gente tem sempre que pesar essas duas medidas, tá bom?
E aí a estética, né, onde, por exemplo, a estética do pôntico. Como é que é a estética do pôntico? Isso aí numa ponte fixa, né? Alguns de vocês vão acabar pegando uma ponte fixa na clínica integrada ou alguma coisa do tipo, que já vai poder, ou até mesmo na disciplina de reabilitação. A gente nota o quê? Se o pôntico, que é esse dente que fica, né, voando, né, colado nos outros dois pilares, ele vem com essa forma côncava, como está na imagem à esquerda, ele dificulta que o fio dental ele remova o excesso dessa região. Vai ficar uma impactação alimentar ali. Você nota que o fio ele não passa rente à estrutura, ele forma um buraco. Enquanto que, se ela tiver uma porção convexa, como se fosse uma barriguinha voltado para a gengiva, a gente consegue passar o fio dental em toda essa estrutura e aí a gengiva ela vai sim se manter saudável naquela região. O pôntico, a gente passa o fio dental nele sim, tá? Mas professor, mas eles não são colados? Eu não consigo passar o fio dental, né? Botando entre o dente e puxando. Não, porque eles estão colados, mas você passa por debaixo do pôntico, como está na imagem, evitando a impactação alimentar naquela região, tá? Evitando mau hálito, né? E tudo que pode vir a estar correlacionado com a peça protética. E aí, ó, o pôntico, a gente muitas vezes faz uma análise em carbono, né? Ou carbono líquido, até a pasta da zinco-enólica, né, a pasta catalisadora, onde a gente vê a marcação em relação ao tecido gengival, ao rebordo gengival. Então, a gente vê se isso está sendo bem adaptado ou está causando algum trauma naquela região. E aí é o fio dental passando pelo pôntico, ó. A gente tem uma imagem, né, de dois dentes pilares, que é o dente 12 e o dente 21, sendo um pôntico no 11, e aí a gente passando nessa imagem à esquerda, à direita, em cima da tela, a gente passando o fio dental, né, dentro do pôntico, que é assim, o pôntico ele é um local onde ele está só encostado na gengiva, então ele precisa remover qualquer resto de alimento que fique ali aderido. E aí mantendo-se, né, a saúde gengival, os contornos, todos os contatos bem realizados, evitando-se muitas vezes esse black space, mas aí vai depender do perfil do paciente, né? Às vezes a gente tem que ter uma intervenção periodontal para que isso aconteça, não somente dentária, a estética branca não consegue corrigir alguns fatores, e perfil de emergência bem caracterizado, como a gente vê na figura, as ameias bem sobrepostas, né? As ameias bem flutuantes, bem livres, para que a saúde periodontal esteja sim correlacionada àquele tratamento. Área isquêmica. Área isquêmica, você colocou essa protética, é a gengiva, esbranquiçou. Eu já tive professor que disse: tá ótimo, tá bem retido, tá bem. Não é bem assim, tá? A gente depois, né, vai criando um calo e a gente vai amadurecendo algumas ideias. Se tá muito isquêmica a gengiva, aquilo ali tá apertando algum tecido gengival e o tecido gengival não vai deixar de estar lá. Então, enquanto a peça protética estiver apertando, ele pode causar uma inflamação e fora que o tecido gengival às vezes tem mais força do que a cimentação e acaba empurrando o dente, fazendo com que ele saia um pouco do lugar. Então, essa área de adaptação cervical com a gengiva, com o contorno gengival, ele tem que estar uma área sadia, ele não precisa estar isquêmico, não. E aí, essas falhas, né, que a gente já conversou até na aula de preparo, gente, na aula da prova do COPING, a gente tem que analisar novamente. Vocês analisaram no COPING, que é a infraestrutura, mas agora eu recobri aquela infraestrutura. Do mesmo jeito que a infraestrutura, eu não posso ter excesso na porção, eu não posso ter excesso na porção cervical, eu não posso ter falta de material, eu não posso ter degrau positivo ou negativo. Então, eu tenho que ter uma manutenção daquele contorno rente paralelo, uma solução de continuidade com o meu preparo. Ó, a gente nota aqui, né, imagens em que eu tenho uma retenção quando tem uma desadaptação marginal. O que acontece? Uma retenção a mais de placa, uma dissolução do cimento, porque fica esse espaçozinho, a saliva entra e qualquer cimento, qualquer material em boca, ele é sensível ao líquido, né, à água. Então, ele vai acabar se desfazendo um pouco, o que pode causar uma infiltração bacteriana naquela região. E se for um pilar,
de um dente ainda, né, de um remanescente dentário, ele pode causar uma cárie secundária. E aí também está relacionado aos tecidos periodontais, né, devido ao acúmulo e retenção de placa naquela região, devido a essa falha protética. A gente vai ter inflamação gengival, às vezes a gengiva responde por hiperplasia ou até mesmo retração gengival, a gente tem aquela recessãozinha bem bonita. E aí fica todo um defeito associado à peça protética que, vamos dizer assim, piora, né? Aquele tratamento. Aí, às vezes, a gente tem que passar e tem necessidade de um tratamento cirúrgico associado para que ele possa ser Vejo que corrigido. encontrei. E aí, a gente, para fazer essa análise, né, a gente tem que fazer o contorno, às vezes marca com grafite, onde é que está esse contorno, para poder remover esses excessos que às vezes vêm na cervical. Mas o melhor aliado da gente realmente é o explorador, é a sonda exploradora nessa região. A gente vai passando e a ponta da sonda ela tem que ter uma continuidade, uma solução de continuidade sem que haja degrau positivo ou negativo na região de preparo, de término de preparo, né? E análise e ajustes oclusais. Aí a gente vai utilizar pinça de milha, tiras de celofane ou tiras de carbono e brocas diamantadas para remover, né, para desgastar aquelas regiões em que estão em excesso. Primeira coisa que você vai fazer, verificar os contatos existentes sem a prótese, né? A gente marca para ver se está tudo ok, se os dentes estão tocando direitinho, para ver se quando a gente coloca a prótese, ela não está fazendo contato prematuro e tirando os outros dentes de oclusão. Então, a gente repete essa análise com a prótese em posição e analisa, tem um contato prematuro, tem um excesso em alguma região, está batendo tudo normal? Como é que está o contato da prótese? Ele está nos pontos adequados? E aí, sim, a gente realiza, se houver necessidade, alguma remoção. E aí avaliar a intensidade, né, dessas marcações, a passagem do papel carbono no arco oposto e a sensibilidade do paciente, porque o teu paciente vai ser a tua principal referência nessa hora. Ele vai dizer, né, se a peça protética estiver alta, estiver em excesso da porcelana, ele vai falar, não, tá muito alta, não tô conseguindo tocar os outros dentes, eu só sinto ele. Então, isso daí você nem precisa muito de análise de papel carbono e tudo, você sabe que o dente está necessitando de um ajuste. Agora você faz o carbono, né, você bate o carbono só para saber onde você vai ajustar, tá bom? E as primeiras posições são as estáticas, né, que a gente realiza em MIH ou oclusão de relação cêntrica, que é aquela em que a gente tem a mesma posição de máxima intercuspidação sendo igual à relação cêntrica. A gente utiliza muito a máxima intercuspidação, então peça para o paciente fechar a boca de acordo com que ele já fecha, né, fazendo um contato máximo entre os dentes posteriores. Depois a gente pede para o paciente realizar movimentos, que são os movimentos, né, a oclusão mecânica, dinâmica, desculpa, que é a lateralidade e a protrusão, certo? Desculpa. A lateralidade direita, a lateralidade esquerda, sim, dos dois lados, para saber se não há toque quando está em balanceio e se o toque está normal quando está no lado de trabalho. E a protrusão para saber se durante a guia anterior ele tem o toque ajustado, né? O toque ideal, que é só dos dentes anteriores quando ocorre o trespasse na região de topo a topo, sem contactar posteriores, né? Fazendo uma breve revisão aqui de oclusão. E aí a gente observa a relação de cúspide fossa em dentes posteriores e os princípios da oclusão mutuamente protegida, onde você tem que ter contato, né, de ambos os lados, contatos máximos, ideais de forma longitudinal, longo eixo do dente e tudo mais. Vocês já estão, né, sabendo. E aí, ó, durante a protrusão, a gente faz as marcações sempre com papel carbono e a pinça Miller. E onde houver contato, se houver contato em dentes anteriores, sem estar fazendo a guia anterior, mas contato dos dentes anteriores, não é para haver em nenhum momento, né? A não ser na protrusão e em relação topo a topo. A gente realiza esses desgastes, né? Para que evite-se que haja um movimento de alavanca nesses dentes anteriores. Tá? Então, sempre tocando, batendo carbono e fazendo os ajustes necessários das peças. Olha essa imagem, olha como essa peça, esse pontico, né, à direita aqui do paciente da imagem, mas é do lado esquerdo, mas tudo bem.
ele tem uma marcação muito forte nesse ponto. A tendência é ele fazer um movimentozinho de alavanca ao longo do tempo e causar um dano, né? Um dano que pode ser um dano ósseo, um dano gengival, né? De periodonto, e até mesmo na própria peça protética, causando fraturas. A gente analisa como é que estão os contatos, né? A gente está com muito contato nessa imagem em região de ponta de cúspide, o que não é para ter tanto, a gente normalmente tem nas vertentes, né? E nas fossas, dependendo da oclusão. Então, tem que analisar esses pontos de contato, né? Todos eles, bem marcados, e aí verificado a análise do paciente, tá? Sempre no paciente. Reabilitações muito extensas, a gente faz diversas marcações e diversas análises para que aquilo esteja corretamente realizado. Ok? As guias anteriores a gente faz a marcação, né? Até quando vai, onde toca esses dentes, para saber se está ok, se está correto, se está tocando mais de 2 dentes, né? Durante a protrusão. E o ajuste fonético, porque em peças, né? Vocês vão ver, principalmente em peças removíveis, ocorre muito o efeito de alteração de sons quando em excesso ou em deficiência de material. Na peça protética fixa, às vezes ocorre sim, mas quando é uma unitária, vocês não vão ver tanto, isso aí não vai acontecer muito. Mas quando em pacientes com reabilitações extensas, a gente tem sim, mesmo nas fixas, essa alteração de sons, tá bom? Então, sons sibilantes, que ocorre o escape do ar, como, por exemplo, a gente usa muito para o paciente falar quando eles estão no teste da prótese total, vocês vão ver que tem um teste fonético, né? Cenas dos próximos capítulos, né? A gente pede para o paciente falar de 60 a 66, que são esses sons onde a gente utiliza o espaço funcional livre para saber se está adequado a quantidade. Então, a gente fala 60, 61, 62, 60. Para você falar essas palavras corretamente, com som normal, você precisa desse espaço ok. Então, se os dentes, por exemplo, numa fixa, uma reabilitação fixa de todos os elementos, eles estiverem aumentados, eles vão evitar, eles vão impedir que esse ar ele saia por esse espaço funcional livre adequadamente. Aqueles 2 ou 4 milímetros que a gente tem entre a dimensão vertical de oclusão e a dimensão vertical de repouso, tá? Lá vai, professora, a senhora falando essas coisas. Sim, senhor. E a gente tem sons de M, né, onde a gente avalia a quantidade visível dos incisivos. Se você tem falando M, você tem muito dente aparecendo, tá errado. E se você não tem nenhum dente aparecendo incisivo central, também está errado. Então, a gente tem que fazer a análise das letras F, V, que é o posicionamento vestíbulo lingual do terço incisal, né? A gente pede para falar F, V. Vocês mesmos testando esse som, vocês vão ver que a gente encosta o incisivo, né, na parte incisal dos incisivos centrais no lábio inferior, então tem que haver esse contato também do paciente, nem em excesso, nem em falta. E essa porção aqui que a gente vai sempre se ater à questão do som, são esses dentinhos que podem vir a alterar. Alguns sons como Z, sons de P, Z, se vocês falarem agora, essa fala, vocês vão ficar treinando sozinhos em casa. Vocês vão notar que a base da língua, ela encosta na porção lingual palatina dos dentes posteriores. Em casos de excesso de porcelana ou resina acrílica, quando em próteses removíveis, ocorre uma alteração desses sons também. Então, o que acontece, gente? Às vezes o paciente, ele recebe a peça protética e ele parece que, eles falam, pô, acho que eu tenho um negócio na boca, uma calva, sei lá, E eles falam desse jeito, realmente está alterado. Se está alterado, tem alguma coisa que a gente pode vir a ajustar, tá certo? Na tentativa. Outras vezes é só o costume mesmo, tá? A gente vai notando com a prática. E aí, em relação à visibilidade dos incisivos centrais em repouso, quando a gente está com aquela cara de peixe morto, olhando para a aula da professora, assim, a gente está naquele dimensão vertical de repouso, onde a gente não tem o toque dos dentes, e muitas vezes a boquinha um pouquinho aberta, né? Aquela velha cara de peixe morto.
E nesse, a gente mostra, né, principalmente pacientes jovens, mostra um pouco no incisivo, da borda incisal dos incisivos. Em relação à mulher, muito mais do que o homem, né? Nós mulheres, a gente expõe muito mais os dentes superiores do que os homens. Alguns homens expõem muito mais os dentes inferiores, e isso a gente vai ter características de certos indivíduos. Expõe muito mais em pacientes jovens do que em idosos, né? Até pelo próprio a evolução. Um paciente idoso já tem um desgaste nessas porções incisais, então a gente já tem uma diminuição na percepção deles em repouso. E o tipo do lábio, se o lábio é muito curtinho, vai aparecer mais, né? Aquele lábio fininho. Se o lábio é longo, é grosso, ela vai aparecer menos, né? E hoje em dia a harmonização dá um jeito disso aí, né? E os ajustes estéticos, né? Eu espero que vocês tenham entendido os ajustes funcionais. Basicamente, é a adaptação da peça em boca, né? Com os ajustes oclusais, nas zonas proximais, em relação aos tecidos periodontais e em relação aos sons fonéticos. Então, a gente tem esses pequenos ajustes para fazer. E aí a gente passa para a zona estética, onde a gente tem que analisar a forma, contorno, se está tudo liso, a superfície, né, a textura, se está lisa, a porcelana tem que ser extremamente lisa, a cor dos dentes, que é a parte mais difícil, como vocês vão ver, o brilho e a translucidez, que aí dá naturalidade àquela peça protética, né, aquele elemento opaco, que parece assim um mentex colado na boca do paciente. Tem que haver uma certa translucidez, principalmente na zona, ó, como na figura, na borda incisal. Se o paciente já tem isso, você tem que fazer semelhante ou igual. E aí a gente tem linha média, né? Para ajuste estético, a gente vai avaliar a linha média do paciente, os pontos de contato, as ameias cervicais, as ameias incisais, a morfologia, se tem aquelas inclinações, se o dente está muito robusto, está muito vestibularizado, as áreas planas, né, nas proximais, as texturas superficiais, a palatina, o corredor bucal, né? E aí vocês vão aprender muito isso a partir das removíveis, vocês vão tratar muito do corredor bucal, porque a gente insere dentes nesse corredor e a gente não pode deixar ele sem a presença do próprio corredor, que é essa zona enegrecida aqui do espaço entre o dente e a bochecha, certo? E a curva do lábio inferior, isso é crucial. Então, quando a gente olha para um dente, essa boca à esquerda, dá um negócio ruim na gente, né? Tem black space, tem dente desgastado, tem uma falta de harmonização do sorriso muito grande. E tem uma linha média que ela tá um pouquinho desviada. Quando vocês olharem a boca agora, né? Vocês já sabem do Tom Cruise, vocês vão pirar o cabeção quando verem aquela linha média totalmente torta. Mas aí são realmente limitações esqueléticas, provavelmente, do paciente. Mas alterações de linha média causam alterações, né, visíveis e desconfortáveis, muitas vezes. A gente sabe que tem alguma coisa errada e muitas vezes mesmo leigos sabem, mas não sabem o que é. E aí você descobre. Então, olha o que a reabilitação faz com um paciente desse, né? Além de saúde periodontal, outras coisas, você nota, Maria, outra pessoa. Pontos de contato, eles têm que ser harmônicos entre si. Normalmente a gente tem pontos de contato entre os incisivos centrais, mais na porção incisal. Entre os incisivos centrais e laterais, a gente tem na porção mesial, né, média assim do dente, assim como dos laterais para os caninos, numa porção um pouco mais superior, certo? Como notado na figura. Então a gente tem que ter esses pontos de acordo com o que existe em boca. Ó, formando esse triângulo, como a gente fala, onde a gente tem uma zona, né, de contato maior do incisivo central e vai diminuindo ao longo do contato entre os laterais e depois com o canino. O canino, basicamente, a gente tem um pouquinho de contato na porção em que ele ainda está fazendo essa convergência, né, que ele ainda está um pouco paralelo. As ameias incisais são muito importantes. Sei que tem pacientes que vão dizer, professor, doutor, eu quero o dente bem quadrado, que nem aquelas facetas que eu vejo dos artistas. Bem, eu sou daquelas que tento convencer ao máximo deixar o dente com a maior naturalidade possível. Então, essas ameias são importantes para não deixar aquele dente muito artificial. Vocês vão ver que faz uma diferença muito grande.
em relação a um dente quadradão, um dente que tenha as ameias incisais, né, com essa um pouco mais arredondadas, com essas inclinações corretas, né, com as curvaturas ok, né, tem ameias mais largas, tem ameias mais finas, então isso a gente tem que se ater. Essa região, essas imagens estéticas, gente, eu até falei para vocês, eu acho na pré-3, não sei, eu gosto muito de fazer uma memória fotográfica, então eu visualizo como é que é o dente numa boca ideal, e aí tanto o formato, inclinações, ângulos, quanto esse do sorriso no geral, tanto individual quanto no geral. Você tem que ter esse formato bem marcado na cabeça para a gente tentar simular isso em boca. A morfologia, né, das áreas planas e das áreas inclinadas, onde a gente vai olhar pela lateral do paciente, por cima, né, por baixo, para a gente verificar essas zonas planas que são mais voltadas para as proximais e as zonas mais abauladas ou mais inclinadas na porção média dos dentes, né, nessa porção do meio. Isso vai dar para a gente uma referência de cor muito grande. Quando a gente tem uma zona muito plana, a gente consegue ter um dente com aspecto maior. Quando a gente tem as zonas planas menores, a gente consegue ter um dente um pouco mais como se fosse estreito. Então, a gente consegue brincar com isso, né, no paciente. Então, se ater também a essa questão, justamente pela passagem de luz, a reflexão da luz nessa região pode fazer com que a gente consiga ver um dente mais gordo, vulgarmente falando, ou mais estreito. Então, é uma das coisas que a gente consegue fazer essas mágicas. As cristas marginais, a gente tem que ser sempre na cabeça os zênites, por favor, né? Além das cristas marginais vestibulares, a gente tem que olhar os zênites, as proporções periodontais, para que haja, né, essa proporção do sorriso, essa harmonização do sorriso. Então, a gente tem como pontos de referência caninos, né, a posição do canino no arco, onde ele vai começar a delimitar a ascendência do sorriso. Um sorriso harmônico é aquele que o canino ele vai delimitar o ascender, né? Os dentes posteriores, a inclinação dos dentes posteriores. Em um sorriso assim, a gente nota que a curvatura do lábio inferior, ela diz muito, né? Normalmente a gente tem um lábio inferior fazendo a curva dos dentes, né? Ele segue a curva dos dentes tanto anteriores quanto posteriores. Em alguns casos a gente tem espaços, outros casos a gente tem um sorriso muito gengival, outros casos tem um sorriso com lábio invertido. E aí a gente tem que analisar para poder fazer ajustes. Esses ajustes, gente, às vezes a gente consegue com broca, né? Como, por exemplo, as ameias incisais, os contornos, as planificações, mas às vezes a gente tem que realmente fazer uso, hoje em dia, de uma harmonização para ajustar lábio, a questão da aparência da gengiva, né? O tanto de visibilidade, deixa eu ver, questão de algumas movimentações, paciente com espasmos musculares e muita coisa que a gente pode ajustar com a harmonização facial e o uso de toxina, por exemplo, preenchimento nos pacientes. Ajuste da cor, né? Ela existe, né? Ajuste da cor, você não vai fazer, a não ser que seja uma caracterização. Opa, desculpa. Uma caracterização extrínseca. O que é essa caracterização extrínseca? Eu acredito que vocês já tenham visto, por exemplo, na dentística, onde a gente utiliza certos pigmentos para dar características naturais aos dentes, né? Um dente posterior normalmente não é todo branco, lindo, maravilhoso. Ele tem regiões de fossas, né, onde elas são naturalmente pigmentadas, devido à retenção maior de substâncias ali. Então, a gente pode fazer uso um pouco disso para poder que o dente fique um pouco mais natural. Então, normalmente a gente complementa, né, a caracterização intrínseca com a extrínseca, acentua o cromo ou a saturação, utilizando alguns fatores como o azul, reduz o valor da peça, em alguns casos, e mimetiza a característica dos dentes naturais, que é a grande, né, jogada quando a gente quer fazer. Os kits para caracterização não é todo profissional que vai ter, tá, gente?
Eu, por exemplo, não tenho, eu prefiro fazer uso do técnico para isso. Eu quero um dente mais natural, eu bato foto da boca e eu peço para o técnico reproduzir. Mas tem dentistas que se sentem aptos, né, que gostam de trabalhar com isso e realmente vão brincar com as cores, vão maquiar. Eu gosto de fazer isso mais em peças de próteses faciais. Aí a gente brinca de maquiar, de misturar cor, de tentar deixar o mais parecido com a pele, com os olhos do paciente. E aí o kit são esses pozinhos, né, com colorações diferentes, tem laranja, tem marrom, tem azul, tem rosa, tem verde claro. E essas, vale, professora, e a gente usa tudo isso no dente, bota laranja, bota azul, bota, que é onde deixa mais branco. E essas colorações a gente vai brincando para que a gente possa pigmentar isso quando é aquecido, quando ele vai se fixar, ele vai causar uma alteração pontual, tá? Então, aqui são algumas numerações, né? Que eu acho que não cabe muito a vocês. Não é todo mundo que faz essa caracterização extrínseca, tá? Como eu falei. Normalmente, em uma alteração de cor, a gente repete o trabalho ao laboratório, fazendo uma nova tomada de cor, uma mimetização. Eu gosto de fazer como é que a gente pode fazer? Falar uma divergência de cores. A cervical, ela é de uma forma, a mesial de outra. Eu bato foto, eu peço para o paciente ir ao laboratório, para o técnico também poder enxergar isso naturalmente. E aí, o profissional, né, ele pode utilizar com pincel esse corante, bota um pouquinho de água, como se fosse uma resina acrílica, gente. O pó, bota água, mexe com o pó, coloca em cima da peça protética, vai para a estufa ou uma chama de lamparina, que aí ele vai se fixar naquela peça protética. E depois o ideal é fazer o glaseamento. Por quê? Porque a nossa peça protética, quando ela está finalizada, ela é finalizada com um glaze, com essa superfície de uma substância que dá extremo brilho e lisura, protegendo a peça protética de uma deteriorização e até mesmo de um acúmulo de micro-organismos, né, por causa da lisura. Se você está adicionando coisas, ou até mesmo, às vezes, fazendo ajustes, né, em que você usa broca, aí você causa rugosidade, você perde brilho, você causa até zonas opacas, o ideal é ser mandado novamente ao laboratório para que seja feito o glaseamento daquela superfície, né, o reglaseamento. E aí sim você vem no paciente. Isso, gente, né, lembrando a todos que ajuste de cor, normalmente a gente faz a repetição, né, da porcelana, né, de recobrimento pelo técnico, mas outras vezes a gente pode fazer pequenos ajustes com essas pigmentações, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição. E é isso. Abraços.